Boa noite a todos. Me chamo Tereza Cristina Eloy, sou trabalhadora voluntária do NEAS, Núcleo Espírita Alta de Souza. Estou aqui para conversar com vocês sobre o livro Céu e Inferno. Me incumbiram de falar sobre o livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós vamos falar sobre os suicidas, sobre o suicídio de uma mãe por causa da morte de um filho. Mas antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece inicial para nos equilibrarmos, estarmos unidos pelos laços fraternos do amor com a equipe espiritual, que nos assiste, bondosa e sempre paciente conosco. Fechemos nossos olhos e oremos. Divino e amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos na noite de hoje para estudarmos mais os teus ensinamentos, que possamos pô-los em práticas e aprendermos com suas lições, alimentando a nossa alma, compreendendo o verdadeiro significado da vida. Que a tua luz, Jesus, ilumine todos esses irmãos suicidas, todos os irmãos que estão nessa pandemia, no sofrimento, na dor, que desconhecem o teu amor, Jesus. Que a Nossa Senhora nos proteja, nos ilumine, que nossa mentora Alta de Souza, a equipe trabalhadora desta casa abençoada, nos proteja, nos ilumine e nos intue na palavra, para que possamos levar o consolo e o amor a todos os corações que nos escutam. Que a tua luz, Senhor, esteja conosco hoje, agora e para todos sempre. E antes de começarmos a falar sobre o tema, eu gosto sempre de começar sobre o Evangelho. Procuro um texto no Evangelho que tenha ligação com o tema. Então, pesquisando, encontrei no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, em Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10, onde diz: Bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. E no capítulo 24, que vem da candeia debaixo do alqueire, em Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 36, Lucas, capítulo 9, versículo 23 a 25, Mateus, capítulo 10, versículo 38 e 39, e João, capítulo 12, versículo 25 e 26, onde ele diz: Chamados para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: Se alguém vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quisesse salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Será que a terra é um lugar de gozo, paraíso de delícias? O que é que nós viemos fazer aqui? Por que estamos encarnados na terra? Qual a finalidade da vida? Por que tanto sofrimento, tanta dor? Tantas perguntas, tantas indagações, e muitas pessoas não encontram por causa do materialismo. E muitos deles se suicidam. Mas, se nós procurarmos o Senhor, Ele está dentro de nós. Assim que nós fomos criados por Ele colocou suas leis imutáveis dentro da nossa mente. Nos deu o livre-arbítrio para decidir como e por onde seguir. Então, a responsabilidade é nossa. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Podemos escolher o que fazermos da nossa vida, mas temos que pagar todos os atos que fizermos por elas, bons e maus. Em março de 1865,
um negociante de uma pequena cidade aos redores de Paris, tinha um filho de 21 anos, gravemente enfermo, e prevendo a sua morte, ele chamou a mãe e pediu para conversar com ela. A mãe foi chorosa, eles se abraçaram e ela disse para o filho: vai, meu filho, procede-me, que não tardarei a seguir-te. E saiu chorosa. As pessoas que observaram acharam natural, né? A morte do filho, a mãe estava, né, com saudade dele, um filho de 21 anos apenas, começo da sua vida, e não ligaram muito. Aí, quando mais tarde que o filho faleceu, foram procurar a mãe e encontraram, tinha se suicidado um celeiro da casa. Então, foi feito o enterro do suicida e da sua mãe no mesmo dia. Então, a Sociedade de Paris resolveu evocar esses espíritos para que ele desse o depoimento deles. Então, foram feitos 5 evocações. A primeira evocação foi do filho, né? Chamaram o filho, evocaram ele, o nome dele era Benjamin C., não tem o sobrenome. Aí eles perguntam: sabeis do suicídio de vossa mãe em consequência do desespero que lhe causou a vossa perda? Aí ele responde que sim, né? Que soube que a mãe se suicidou, se estaria feliz se não tivesse tido esse fato. Porque ela era uma boa mãe, cuidava dele, mas não teve o conforto, né? Não teve a fé que sustentou, que a sustentaria para as provas da vida, porque essa era a finalidade da vida dela, da reencarnação. Mas ela não teve força, se desesperou e suicidou-se para acompanhar o filho. Então ele diz, pede para que as mães não sigam o conselho da mãe dele, que orem por ela, que ajudem ela em suas orações, porque a morte é passo natural. Ele estava preparado para isso, mas a mãe não. Então, poucos dias depois, chamaram a mãe, evocaram a mãe, e a mãe chegou dizendo: eu quero ver meu filho, como é que vocês não deixam? Eu criei ele com muito amor, com carinho, tinha tudo na vida, amamentei, eduquei e Deus me tirou. Por que Deus fez isso comigo? Aí, quero ver meu filho. E ficava blasfemando, ficava reclamando. Aí outra vez, ela não estava conformada. Aí teve outra evocação, essa já foi a terceira. A primeira foi do filho, a segunda e restante que vem foram para a mãe. Aí o evocador diz assim: pobre mãe, compartilhamos da vossa dor. Buscaste, no entanto, um triste recurso para vos reunirdes ao vosso filho. O suicídio é um crime aos olhos de Deus, e deveis saber que Deus pune toda infração das suas leis. A ausência do vosso filho é a vossa punição. Aí a mãe vem e responde: não. Eu julgava Deus melhor que os homens. Deus está sendo injusto. Levou meu filho amado, meu querido filho, eu queria estar junto dele. Por quê? Por que fizeram isso comigo? Não me conformo. E blasfemava e reclamava. E ela ainda estava muito perturbada. Não tinha condições de ser ajudada. Aí houve mais uma evocação, foi a quarta evocação, foram 5 no total. Na quarta evocação, o evocador falou para ela: vamos, acalmai o vosso desespero. Considerai que, se há um meio de rever vosso filho, não é blasfemando de Deus, como ora fazeis. Com isso, em vez de atrairdes a sua misericórdia, fazeis jus à maior severidade. E ela, ainda inconformada, dizia: eu estarei no inferno?
e meu filho no paraíso? Será esse o inferno da mãe? Eu acho que é o inferno das mães, porque eu não consigo encontrar meu filho, eu sofro muito, e começava a continuar a blasfemar, reclamar que Deus era injusto, que ninguém ajudava ela. Então, para consolá-la, o evocador chamou ela mais uma vez, e eu gostaria de ler para vocês o que ele disse, que é muito esclarecedor e muito acalentador para todos aqueles que pensam no suicídio. Vou ler com a permissão de todos. O evocador fala para a mãe: vosso filho não está perdido para sempre. Certo, tornareis a vê-lo, mas é preciso merecê-lo. Pela submissão à vontade de Deus, ao passo que a revolta poderá retardar indefinidamente esse momento. Ouvi-me. Deus é infinitamente bom, mas é também infinitamente justo. Assim, ninguém é punido sem causa, e se sobre a terra ele vos infligiu grandes dores, é porque a merecestes. A morte do vosso filho era uma prova à vossa resignação. Infelizmente, a ela sucumbistes quando em vida, e eis que após a morte de novo sucumbis. Como pretendeis que Deus recompense os filhos rebeldes? A sentença não é, porém, inexorável, e o arrependimento do culpado é sempre acolhido. Se tivesses aceito a provação com humildade, se houvesses esperado com paciência o momento da vossa desencarnação, ao entrardes no mundo espiritual, em que vos achais, terias imediatamente avistado vosso filho, o qual vos receberia de braços abertos. Depois da ausência, vê-lo-ies radiante. Mas o que fizestes e ainda agora fazeis, coloca entre vós e ele uma barreira. Não o julgueis perdido nas profundezas do espaço, antes mais perto do que supondes. É que véu impenetrável o subtrai à vossa vista. Ele vos vê e ama sempre, deplorando a triste condição em que caíste por falta de confiança em Deus e aguardando ansioso o momento feliz de vos apresentar. De vós somente depende abreviar ou retardar esse momento. Orai a Deus e dizei comigo: meu Deus, perdoai-me o ter duvidado da vossa justiça e bondade. E se me punistes, reconheço tê-lo merecido. Dignai-vos aceitar meu arrependimento e submissão à vossa santa vontade. Então, com essas palavras acolhedoras, né, de amor, de carinho, de incentivo, a mãe se resigna e diz que teve uma luz de esperança e que vai orar e vai ter paciência para que Deus a perdoe e ela reencontre com seu filho. Então, a morte dessa mãe pelo suicídio não produziu a ilusão dela estar viva, não. Ela tinha certeza que tinha desencarnado, né? A punição dela era que ela não encontraria seu filho. Essa é a punição, né? Ela tinha deixado a vida para seguir o filho. Então, a punição dela era a ausência do filho. Porque o castigo consiste, portanto, precisamente na certeza, né? O castigo, ele consiste precisamente na certeza da desencarnação, no conhecimento exato da situação. É assim que cada falta é punida de acordo com as circunstâncias que determinam. O que não há punições uniformes para as faltas do mesmo gênero. Quer dizer que para todos os suicídios não é todo o castigo. A falta não é a mesma. Depende da intenção, depende do momento,
Deus é justo e bom, Ele é justo, Ele é um Pai amoroso. Então, Ele vê tudo o que causou, todas as consequências. Então, cada um vai ter o seu peso, vai ter a sua punição, dependendo do ato que a pessoa fez, da vontade, do conhecimento. A quem muitos conhece, muito será cobrado. Então, dependendo da realidade de cada um, é que a punição será realizada. No Evangelho, no capítulo 5, onde tem Aventurado os Aflitos, fala dos suicídios e da loucura, né? Então, vem as partes lá que eu achei interessante, para que a gente relembrasse, né, na leitura, dizendo que a calma e a resignação, auridas de maneira de considerar a vida terrestre de confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Mas quantos de nós temos essa esperança, temos essa calma, essa resignação, temos a consciência que a vida continua, né? E lá também diz que o suicídio é sempre por causa de um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. E o que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia, né? Se nós pensarmos bem, a vida continua. Nós somos espíritos que temos a vida toda pela frente. Temos oportunidades, reencarnações, para nós aprendermos e evoluirmos. Nós somos espíritos eternos, né? Somos espíritos que temos a infinidade de reencarnações, até aprendermos a sermos espíritos bons e de luz. Temos uma longa caminhada, mas isso não tira a nossa luta, a nossa perspectiva de um mundo melhor. Mas a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, são os maiores incitantes ao suicídio, que ocasiona a covardia moral. As pessoas se acovardam perante a vida e acham que não vale a pena viver. O que acontece é que a propagação das doutrinas materialistas é o veneno que inculta a ideia do suicídio na maioria dos que suicidam. Os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Quem incita o povo que a vida só é de prazer, que a vida só é essa, então devemos aproveitar, que não tem nada depois da morte, estão tendo uma grande responsabilidade sobre as almas que induzem ao suicídio. Com o Espiritismo, graças a Deus que nós temos esse esclarecimento, o crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, onde a paciência e a resignação, que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, onde em suma nos dão a coragem moral. E o Espiritismo ainda nos apresenta os próprios suicidas, como eu estou dando hoje o depoimento dessa mãe, né? Nos informar a situação desgraçada que eles se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar sua vida depressa para o céu, que o suicídio é o obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar, onde a consequência de que o suicídio só lhe traz decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Então, jamais o homem tem o direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra quando julga oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aqueles que se quis subtrair às provas da vida. O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente
e mergulha em desgraças maiores. Então o homem se ilude, ele acha que com o suicídio ele vai fugir da realidade, vai fugir dos problemas. Mas grande ilusão. Quando acorda para a realidade, ele assumiu mais um compromisso, mais um problema para ser resolvido, porque ele teve a oportunidade da reencarnação, né? Quantos e quantos estão na fila de espera por uma oportunidade de estar aqui na Terra para resgatar os seus débitos? Antes disso, nós nos preparamos, somos orientados, pedimos, imploramos ao Criador uma nova oportunidade de resgatarmos o nosso passado. Mas quando aqui chegamos, esquecemos, não é? Porque Deus nos deu o dom do esquecimento para que não pudéssemos atrapalhar a nossa reencarnação, pudéssemos seguir os caminhos a seguir. Mas ele colocou em nossa mente, como eu disse no início, as suas leis, o que é certo e o que não é certo. A gente não só erra por fazer as coisas erradas, não. A gente erra por deixar de fazer o bem. Quando deixamos de fazer o bem, quando deixamos de seguir os ensinamentos, a lei maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, infringimos as leis sagradas de Deus. Nós queríamos que infligisse leis severas para nós? Não. Então devemos refletir. Nos momentos de desespero, Deus nos deu a oração, a prece, os amigos, a leitura de um livro, tantos livros edificantes. Eu lembro no filme de Allan Kardec, ele evitou o suicídio de um homem, o livro dos Espíritos. Quando o homem leu aquele livro, ele desistiu de suicidar-se. Né? Quantos, por falta de um esclarecimento, por falta de orientação, de uma palavra de amor, de compreensão, não segue esse caminho tortuoso da dor e do sofrimento? Que Deus os ajude, que Deus os ilumine a superar essas dificuldades. No Evangelho, no capítulo 17, pedi e obtereis, no céu e inferno, na primeira parte, capítulo 4, 7 e 8, vem nos esclarecer, nos orientar sobre esse assunto, né? Ele diz assim, que o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta, fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco e se pronto o arrependimento. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança, mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessário a reparação pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. O homem é, assim, constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça depende da vontade que tenha de praticar o bem. Tal a lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo, o que, as mais das vezes, lhe falta a vontade, a força, a coragem. Se, por nossas preces, lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos,
Se, pelos nossos conselhos, lhe damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução de outra lei, também sua, a de amor e de caridade, execução em que, desse modo, ele nos permite participar, dando nós mesmos com isso uma prova de caridade. Então, Lacordaire, em Havre, em 1863, nos diz: bem-aventurados os aflitos, isto é, os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então depende de nós a nossa perseverança, a nossa fé, a nossa persistência no caminho do bem, porque estamos amparados, espíritos amigos estão nos a orientar, estão nos ajudando. Deus, na sua infinita bondade, ele nos envia seus emissários de paz, nosso anjo guardião, espíritos familiares, todos estão a nos ajudar sempre, nos orientando, as boas leituras estão nos ajudando. Então, que possamos ter fé, coragem, né, para conseguir superar todas essas dificuldades. Obrigada, Senhor, por concluir essa tarefa benfeitora que ilumina nossas almas. Agradecidos estamos, todos nós, por encher nosso coração de amor, de paz. Então, eu gostaria de fazer uma prece que está lá no livro do Evangelho para os suicidas. Vamos orar. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espero os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias. Mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia. Digna, pois, de estendê-la sobre a alma dos suicidas. Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a acerbidade dos sofrimentos que eles estão experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. Bons Espíritos, que tendes por missão assistir os desgraçados, tomai-o sobre a vossa proteção. Inspirai-lhes o pesar da falta que cometeram. Que a vossa assistência lhes dê força para suportar com mais resignação as novas provas que haja de passar, a fim de repará-la. Afastai deles os maus espíritos, capazes de impelirem novamente para o mal, e prolongar-lhes os sofrimentos, fazendo-os perder o fruto de suas provas. A vós, cuja desgraça motiva as nossas preces, nos dirigimos também para te exprimir o desejo de que a nossa comiseração te diminua o amargor e te faça nascer no infinito a esperança de melhor porvir. Nas tuas mãos está ele. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se concebe fechado aos corações endurecidos. Que esta prece, Senhor, chegue a todos os corações daqueles irmãos aflitos que se encontram nas dores, nos equívocos das suas existências. Que eles possam ter força, coragem, perseverança no caminho do bem. A esperança seja o farol a lhes guiar o caminho. Que Jesus, sua falange do bem, a falange de Maria de Nazaré, todos aqueles espíritos empenhados para os irmãos que chegam em sofrimento através do suicídio, possam ampará-los, sustentá-los nesse momento de dor e sofrimento. Que eles possam se soerguer e vencer vitoriosamente a vida. Que Jesus os ilumine, os abençoe e traga paz para todos nós que estamos ouvindo essa palestra. Que Deus ilumine e chegue a todos os lares, trazendo paz e harmonia para todos. Que Jesus abençoe e nos ilumine.